Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje, sexta-feira, nossa aulinha, tá? Então, hoje a gente começa a nossa atividade com a primeira da apostila nova, certo? Agora, para essa apostila, já comecei a usar um espacinho em branco aqui, ó, para vocês colocar a data correta, porque as datas não estavam fechando, né? Então, agora já deixei tudo elas em branco para que vocês coloquem a data do dia corretamente, certo? Então, a aula de hoje, ela consiste em quê? Em potenciação, tá? De números inteiros e de números racionais, onde vocês vão executar as regras que vocês já conhecem, base negativa, expoente par, resposta positiva, base negativa, expoente ímpar, resposta negativa, né? Então, essas regrinhas que vocês já conhecem todas. Aí, eu coloquei alguns exemplos especiais, como esse aqui, ó, para vocês observar aí. Por quê? Porque realmente ele é especial, olha só. 2/3 elevado na menos 3, tá? Eu acho que eu falei para vocês na aula do Meet, mas vamos retomar hoje, porque é bem importante, tá? Quando o expoente ele é negativo, você não pode resolver automaticamente a potência. Você tem que fazer o quê? Aquele processo de inversão. Por quê? Porque esse processo de inversão vai fazer com que o expoente que era negativo vire um expoente positivo, certo? Então, com isso, vocês vão ter ali, ó, invertendo então essa fração. 3 que estava embaixo passa para cima e o 2 que estava em cima passa para baixo. Com esse processo de inversão, o nosso expoente que era negativo, então ficou um expoente positivo e agora sim nós podemos executar a regra da potência, né? Então, 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, a gente tem uma fração resultante de 27 oitavos, tá? Aqui eu coloquei mais um exemplo importante também, ó, menos 3 elevado ao cubo. Observe que nesse caso, por que ele é importante? Porque ele não tem parênteses, então significa o quê? Que o expoente 3 é apenas da base 2. O menos que tem na frente não tem nada a ver com aquele expoente, ele vai continuar sendo negativo na resposta final. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E o menos continua por quê? Porque o expoente era apenas do 2, certo? Então, ele não considera o sinal. Mesmo que o expoente fosse par, né? A resposta é positiva, mas não tem problema, não interessa nesse caso que tipo de expoente é, porque não tem parênteses. A ausência do parênteses indica o quê? Que apenas o número, ou seja, a base, é que está elevado naquele expoente. Então, o 3 é apenas do 2. Ou se fosse um expoente 2, o 2 seria apenas do 2. Não tem nada a ver lá com o sinal que está na frente. Esse sinal que está na frente continua lá na resposta final. Coloquei para vocês também aqui, ó, esse outro exemplo que ele é um pouquinho mais complicadinho no sentido de que exige raciocínio de vocês. Eu tenho aqui, olha só, a fração 1 sobre menos 2 na menos 2. Então, quem é que está negativo, né? O denominador. O denominador menos 2 é negativo. Então, o que eu vou fazer? O inverso dele, mas é do denominador. Esse 1 que está em cima, denominador, continua sendo 1. E embaixo, que nós temos esse menos 2 na menos 2, eu vou inverter, fazer o processo de inversão para tornar esse expoente que era negativo num expoente positivo. Então, tá aqui o exemplo que eu fiz para vocês, ó. Eu coloquei ali, ó. Vocês têm aqui, ó, o 1, que normal, né? Ó, embaixo do menos 2 não tem nada aparecendo, mas existe o número 1. Então, esse 1 que estava embaixo passa para cima e esse menos 2 que estava em cima passa para baixo. Com isso, o expoente que era menos 2 vai ficar mais 2, certo? Aí, o que a gente vai fazer? Vai resolver essa potência. Esse 1 aqui, ó, denominador continua normal, o riscão da fração, o 1 denominador da parte de baixo continua normal e 2 vezes 2 é 4. Aí, o que nós temos aqui, ó, pessoal? Aqui nós temos divisão de frações. Copia a primeira, quem é a primeira é o 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? O 4 que estava embaixo passa para cima e o 1 que estava em cima passa para baixo. Como é o 1 não precisa aparecer, vai ficar 1 vezes 4, 4. Aqui também eu coloquei para vocês um outro exemplo, tá? De um número
decimal, então eu sempre vou transformar esse número decimal numa fração decimal. Então, 0,75 é o mesmo que 75 centésimos, né? Dois números depois da vírgula corresponde a 2 zeros para o denominador. Agora, o que eu vou fazer? Eu já sei, eu verifiquei que o expoente é negativo. Vou ter que fazer o quê? Expoente negativo, aplica a inversão da fração. Quem está embaixo passa para cima e quem está em cima passa para baixo. Com isso, o expoente que era negativo vai passar a ser positivo. Aí eu posso resolver normal a potência. 100 vezes 100, 10.000, 75 vezes 75, 5.625. Base negativa, expoente par, resposta positiva, tá? Aí vocês têm várias atividades para fazer, né? Vão tentando, na próxima aula eu passo para vocês o gabarito bem direitinho, tá? De tudo isso, mas se tiverem dúvidas vocês podem me chamar, né? Então aqui embaixo eu tenho aqui para vocês o recado. Um dia feliz começa com um sorriso no rosto. Então, que vocês tenham um ótimo dia e um dia bem feliz e um excelente final de semana. Abraço para todos e até mais.